Eu cumprimento os irmãos que estão vendo, né, esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra, que nenhum dinheiro nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. Hoje nós estaremos pregando a palavra do Senhor Deus, a palavra que o Senhor Deus revelar para nós. Mas antes, o irmão Antônio está com a oportunidade para estar louvando ao Senhor Deus, para fazer o que o Senhor Deus ordenar. Amém. Então o irmão pode vir. Glórias a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos, toda a igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agradeço muito esse Deus maravilhoso que nós servimos, porque Ele tem feito maravilhas na minha vida, e eu creio que tem feito maravilhas na vida de cada um. Eu quero ler primeiro aqui em Romanos, um versículo aqui. Romanos capítulo 12, o versículo 15, está dizendo bem assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Glórias a Deus. Fazendo isso, nós mostramos dentro de nós o amor ao próximo que nós temos. Chorai com aquele que choram, alegrai com aquele que alegram. E também Tiago está dizendo, Tiago capítulo 4, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, tenha, porém, a paciência, a obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisas alguma. Graças a Deus, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, quando deu vida para os humanos, Ele disse assim para os anjos assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, se nós somos semelhança do Senhor, não falta nada em nós. O que falta em nós é nós usarmos o que o Senhor Deus tem dado para nós. Graças a Deus. Porque esse capítulo em Romanos aqui, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com aqueles que choram. Isso aconteceu comigo uma certa mão. Eu estava na igreja, eu cheguei na igreja muito triste, muito caído, Mas eu não estava caído materialmente, eu estava caído espiritualmente. Eu precisava de alguém que tivesse sabedoria dentro desse lugar. E eu não consegui achar ninguém. O único que eu consegui achar foi pessoas que foram até o pastor e foram reclamar para o pastor, dizendo que eu estava ruim, estava com a cara feia. Mas segundo o que eu sei, a palavra do Senhor não fala cara, não fala esse tipo de coisa. A palavra do Senhor fala rosto e face. Então nós temos face, Graças a Deus. Foram lá ainda reclamar para o pastor, ainda fazer julgamento para o pastor, perguntando se tivesse feito alguma coisa para mim. Meus irmãos, nós temos que fazer o seguinte: quando nós vemos alguém que está triste, caído, vamos orar por ele, vamos chamar essa pessoa e dizer para a pessoa: estou vendo que o seu semblante está caído, vem cá, vamos orar juntos que o Senhor vai nos dar a libertação de tudo que está acontecendo, Isso aconteceu comigo. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus tem me dado experiência, eu tenho pedido ao Senhor. E lá em Tiago também está dizendo: se está faltando sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor tudo Ele dá. Ele dá sabedoria e também não joga no rosto o que Ele está dando. Então é assim, o Senhor tem feito coisas que a gente, muitas das vezes, a gente fica até parado, sem saber o que está acontecendo. Mas quando vamos ver, é o Senhor que está fazendo a obra. Vamos louvar o Senhor com um hino,
o 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando Cristo é contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança tu faz, pois com ele seguro será. Trovas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, tuas mãos bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança te faz, pois com ele seguro será. Pode tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo partou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois com ele nunca falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança te faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve qualquer, mesmo sendo na tribulação. Quando a mão do poder o teu é tirar, sobre as ondas poderá andar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança te faz, pois com ele seguro será. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Vamos se alegrar com um corinho aqui, né? Que se fala assim: eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus preparou para mim. Ouvi a voz de Cristo que dizia: meu filho, não demore vir a mim. Eu não endureci meu coração, quando a voz de Cristo eu ouvi. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque as tuas manchas com o sangue eu já lavei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque as tuas manchas com o sangue eu já lavei. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus Salvador, Jesus Redentor, Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Sai do meio para não se machucar. Essa obra é de Deus, ela não pode parar.
sai você do meio para não se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A seara é muito grande, tem alma pra se salvar. Fica de lado, deixa eu passar. A seara é muito grande, tem alma pra se salvar. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço essa rica oportunidade, amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Nós louvamos ao Senhor Deus e agora vamos ouvir a palavra do Senhor Deus. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Salmos 125. Salmo 125, verso 1 e o 2. Salmos 125, versos 1 e o verso 2. Glória a Deus, aleluia. Amém. No Salmo 125, no verso 1 e o verso 2 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então vamos ler de novo. Salmo 125, verso 1 e o verso 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Deus, amém. Hoje em dia, nós vemos até muitos crentes, muitas pessoas que até são crentes há muitos anos, há muito tempo, que não confiam em Deus. Que muitas vezes a pessoa quando ela vai fazer oração, ela vai orar, a pessoa já vai orando, pedindo alguma coisa para Deus com dúvida, eu vou orar, mas eu não sei se Deus vai responder, se não vai, Se a gente for ver lá no Novo Testamento, quando as pessoas doentes, pessoas problemáticas, iam pedir ajuda para Jesus, as pessoas iam com fé que Jesus ia ajudar elas, A palavra de Deus, ela fala sobre Jairo. Jairo, quando a filha dele estava doente, ele foi com fé pedir para que Jesus fosse curar a filha dele. Ele foi lá com fé. Ele viu que Jesus estava passando ali perto ali da casa dele. Ele foi com fé. Aquele homem que estava ali cego, à beira do caminho, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam para ele ficar quieto, falavam para ele: cala a boca, fica quieto. Mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava com fé que Jesus ia ajudar ele. Mesmo as pessoas mandando ele ficar quieto, ele não ficou quieto, porque ele clamava com certeza que Jesus ia ajudar ele. Aquele homem, o centurião, quando o empregado dele, o servo dele, estava doente,
ele foi até onde Jesus estava, ele foi com a certeza, né, que Jesus ia curar o servo dele. Ele disse para Jesus, né, assim, né, mestre, eu não sou digno, né, de que entres, né, na minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Ele foi com a certeza que Jesus ia curar o servo dele, e o servo dele foi curado. Quando Jesus ele caminhou por essa terra, as pessoas iam até Jesus com a certeza que Jesus ia curar elas, né? Aquela mulher que tinha aquela hemorragia há muitos anos, ela já tinha gastado, né, todo o dinheiro, né, que ela tinha com médico, com remédio. E a palavra de Deus diz que aquela mulher ficou pior, né, porque os médicos não puderam ajudar ela, os remédios não puderam, né, curar ela, né, mas ela ficou sabendo que Jesus estava ali, perto de onde ela morava, e ela disse assim: se somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Ela foi com a certeza, ela foi com a certeza que ela ia ser curada. As pessoas que a gente vê aqui na Bíblia que foram pedir ajuda para Jesus, elas foram com a certeza, elas foram com fé, né? Elas foram confiando em Jesus, elas foram confiando que Jesus ia ajudar elas. E aquela mulher, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada, né? Ela não foi duvidando, ela não foi pensando, olha, eu vou ver se vai dar certo, né? Talvez, né, se eu tocar nas vestes de Jesus eu vou ser curado, ou talvez não. Não, ela foi com a certeza: se eu tocar nas vestes de Jesus eu vou ser curado, né? Eu não vou nem pedir para Jesus me curar, mestre, me cura, não, se eu tocar nas vestes dele eu vou ser curado. E ela foi curada, porque ela foi com fé. E aqui, essa palavra que nós lemos hoje diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, né? Então o crente que ele confia em Deus, ele não se abala com nada, né? O crente vai lá no hospital, faz um exame, e lá naquele exame, né, consta que aquele crente está com uma doença, mas ele não se abala, porque ele serve a Jesus Cristo, né? Ele serve a Deus, né? Ele não vai entrar em desespero, ele não vai ficar desesperado, porque ele tem a certeza que Deus vai ajudar ele, né? Aquele crente que ele tem uma causa na justiça, e ele vai lá no advogado, o advogado fala: olha, né, essa causa é difícil, você não vai ganhar essa causa, mas ele não se abala, porque ele crê que Deus vai ajudar ele vai confiando em Deus, né? Então, aquela pessoa que confia em Deus, ela não se abala, né? Aquela pessoa, né, que ela conheceu a Jesus Cristo, né? Muitas vezes aquela pessoa, ela estava ali no mundo, mas foi pregada a palavra de Deus para aquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela acredita em Deus, ela diz assim: eu ainda estou com esse vício, mas eu tenho fé em Deus que Deus vai me libertar. Quantas pessoas que estavam com vício e creram em Deus que Deus ia libertar elas, e hoje elas não têm mais o vício, porque Jesus libertou, né? Porque elas foram com fé, elas creram que Deus ia libertar elas tiveram fé, elas confiaram em Deus. A gente só vai receber os milagres de Deus se a gente confiar em Deus, né? Hoje quantos crentes, né, que eles estão passando por lutas, até dentro da igreja, né? Mas eles falam: o que vai ser da minha vida? Eu estou passando essa luta aqui na igreja, eu estou passando essa luta aqui na minha casa, com a minha família, eu não sei se eu vou alcançar a salvação não, mas Deus, ele te fala nessa noite: confie em Deus, confie em Deus que você vai vencer essa luta. Jesus, ele confiou no Pai dele, Jesus, ele confiou em Deus, mesmo ali, quando Jesus, ele estava ali sendo julgado, quando aquelas pessoas estavam ali batendo em Jesus, né? Quando Jesus estava ali com aquela coroa de espinhos, quando Jesus, ele estava ali crucificado, ele confiou no Pai dele, ele confiou em Deus,
porque Deus já tinha falado para ele que ele ia ser morto, mas que ele ia ressuscitar Jesus, que Deus ia ressuscitar Jesus. Então Jesus tinha essa promessa na vida dele, que o pai dele ia ressuscitar ele. E Jesus, ele confiou no pai dele, né? Jesus, ele sabia de todos os sofrimentos que ele ia passar aqui nessa terra, de todas as perseguições que ele ia passar aqui nessa terra, mas ele confiava no pai dele, ele confiava em Deus, e Jesus venceu, confiando em Deus, confiando no pai dele, né? Porque Jesus Cristo, ele sempre dizia assim, né? De mim mesmo eu não posso fazer nada, se meu pai não operar as obras em mim, né? Se Deus não operar em mim, eu não posso fazer nada, né? Jesus Cristo, ele sempre confiava em Deus, né? Jesus Cristo, ele sempre falava assim: as palavras que eu prego para vocês não são minhas, mas são de meu Pai que está nos céus, é Ele quem me revela. Então Jesus Cristo, ele sempre confiava no Pai dele, né? E Jesus Cristo venceu confiando em Deus. E o crente, nós que somos crentes, nós vamos vencer confiando em Deus. Nós, né, ainda que a gente esteja passando por lutas, que a gente esteja passando por algum problema de saúde, por alguma causa na justiça, por algum problema na igreja, algum problema no ministério, nós vamos vencer, porque nós confiamos em Deus, né? Nós temos que ter confiança em Deus. Se a gente vê na Bíblia, né, Moisés, né, ele venceu, ele tirou ali o povo do Egito, por quê? Porque ele confiava em Deus, ele confiou nas palavras que Deus tinha falado para ele, né? Deus falou, né, que ia, né, que ia tirar o povo dele do Egito, né? E Moisés confiou em Deus, né? Então Davi, ele venceu, né, o gigante Golias, por quê? Porque ele confiou em Deus, né? O gigante chegou ali perto de Davi e falou para Davi, né, eu vou te matar hoje mesmo, né? As aves do céu, elas se alimentarão com a tua carne, né? E aí Davi olhou para o gigante e falou: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor Deus dos exércitos, né? Davi, ele venceu o gigante porque Davi confiou em Deus. Davi confiou no Deus que ele servia, né? Então, e qual que é o gigante na tua vida? É uma enfermidade? É um problema na justiça? É um problema no ministério? É um vício? Né? Seja qual for esse gigante, enfrenta ele em nome de Deus, enfrenta ele em nome de Jesus Cristo, né? E Deus, ele vai te dar vitória. Confie em Deus, né? O que é confiar em Deus? É a gente ler a palavra de Deus, a gente ver as promessas de Deus, a gente obedecer os mandamentos de Deus, é a gente crer que Deus, ele cumpre com todas as promessas dele, né? É só a gente confiar em Deus que a gente vai vencer, né? O crente, aquele crente que ele não lê a Bíblia, aquele crente que ele não vai para a igreja, aquele crente que ele não ora, né? Aquele crente que ele não jejua, que ele não busca a Deus, né? Que ele não obedece à doutrina de Deus, como que ele vai confiar em Deus, né? Então, para a gente confiar em Deus, a gente tem que saber quem é Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, a gente tem que conhecer as promessas de Deus, e a palavra de Deus está aqui. A gente só pode confiar em Deus se a gente obedecer essa palavra de Deus, se a gente ler a palavra de Deus, se a gente, né, meditar na palavra de Deus, aí a gente pode confiar em Deus, né? Porque a pessoa não pode confiar no Deus que ela não conhece, né? Como que a pessoa vai confiar em Deus se ela não conhece a Deus, se ela não conhece a palavra de Deus, né? Então a gente só pode confiar em Deus se a gente conhecer a palavra de Deus. Então procure conhecer a palavra de Deus, né? E aqui a palavra de Deus, ela diz aqui no Salmo 125, verso 2: como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre, né? Aquela pessoa que ela confia em Deus, ela sabe que Deus está com ela dentro da igreja, lá na casa dela, né? Então se ela estiver lá no hospital, ela sabe que Deus está ali com ela,
Então, se ela estiver caminhando na rua, sabe que Deus está ali. Se a pessoa estiver lá no serviço dela, sabe que Deus está ali. Né? Então, às vezes tem crente que pensa que Deus só está dentro da igreja. Né? Não, Deus ele está com a gente em todos os lugares. Né? Aqui a palavra de Deus diz, né? Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor Deus está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Não temas, porque Deus é contigo. Confie em Deus, leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, né? E Deus estará contigo, né? Porque Deus ele só está na vida daquela pessoa que obedece a Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a pessoa serve a Deus ou serve o diabo, né? Aquele crente, aquela pessoa que faz a vontade do diabo, né? Aquela pessoa que fala mentira, aquela pessoa que rouba, né? Aquela pessoa, né, que não obedece à doutrina de Deus, né? Essa pessoa, né, não adianta essa pessoa tentar confiar em Deus, porque ela está servindo o diabo. Né? Ninguém pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Mas aquela pessoa que pratica a justiça, aquela pessoa que fala a verdade, aquela pessoa, né, que ao invés de ficar reclamando, a pessoa vai orar. Né? Aquela pessoa que ao invés de ficar arrumando briga com os outros, né, ficar arrumando confusão com os outros, aquela pessoa vai orar pelas pessoas. Né? Essa pessoa, Deus está na vida dela. Então essa pessoa ela pode confiar em Deus, né? Porque Deus é com ela. A palavra de Deus ela diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém é contra nós, se Deus é por nós. Mas Deus ele só vai ser por nós se a gente caminhar na doutrina de Deus, se a gente obedecer a palavra de Deus, né? Às vezes tem crente que anda de qualquer maneira, né? Tem crente que fala palavrão, que fica arrumando briga com os outros, né? E diz: não, Deus é comigo. Não, não é, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não ouve a pecadores, né? Mas Deus ele ouve aquelas pessoas que obedecem a palavra dele, né? Então, aquele crente, né, que ele vive em paz com as outras pessoas, aquele crente que ele ora pelas pessoas, que Jesus, ele não mandou o crente ficar brigando com os outros. O que Jesus disse para fazer? Orar pelos inimigos, né? Orai pelos vossos inimigos, né? Abençoai aqueles que vos amaldiçoam, para que vocês sejam filhos de Deus. O crente ele só vai ser filho de Deus se ele abençoar aquelas pessoas que amaldiçoam ele, né? Agora, se uma pessoa vem me amaldiçoar e eu amaldiçoo a pessoa também, eu não sou filho de Deus, porque a maldição é do diabo, né? Então agora, se a pessoa vem me amaldiçoar, se a pessoa fala uma palavra de maldição contra mim, mas eu abençoo aquela pessoa, eu oro por aquela pessoa, eu estou sendo filho de Deus, né? Porque quando Jesus ele foi ali pregado naquela cruz, quando aquelas pessoas estavam ali falando: mas ele falava que ele é filho de Deus, por que ele não desce dessa cruz? Né? Aquelas pessoas que ali bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho em Jesus, né? Jesus olhou para aquelas pessoas e fez uma oração: Senhor Deus, meu Pai que está nos céus, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou por aquelas pessoas que maltrataram ele. Jesus orou por aquelas pessoas que bateram nele, que espancaram ele. Jesus orou por aquelas pessoas que estavam ali zombando dele. Jesus orou, né, por aquelas pessoas, né, que colocaram ali aquela cruz, aquela coroa de espinho sobre ele. Aquelas pessoas que pregaram ele ali na cruz. Jesus orou por elas. Jesus ele não falou: meu Deus, meu Pai que está nos céus, castiga essas pessoas porque eles me maltrataram. Não. Jesus ele orou assim: Senhor Deus, meu Pai que está nos céus, perdoa essas pessoas que eles não sabem o que fazem, né? Então Jesus ele abençoou aquelas pessoas que amaldiçoaram ele, que falaram palavras de maldição contra ele, né? Então, né, Deus ele está com aquele crente que faz a vontade dele, que faz a vontade de Deus.
aquele crente que obedece a Deus. Agora, aquele crente que fica de qualquer maneira, aquele crente que faz a vontade do diabo, Deus não está com ele, né? Porque ele está servindo o diabo. A palavra de Deus, ela diz que ninguém pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou a pessoa serve o diabo, ou a pessoa serve a Deus, né? Então a pessoa tem que escolher, né, quem que ela vai servir, né? Então, se a pessoa estiver servindo o diabo, ela só vai ter maldição na vida dela. Deus não vai estar com ela. Mas se a pessoa estiver servindo a Deus, obedecendo a doutrina de Deus, fazendo tudo que Deus manda, Deus vai estar com aquela pessoa, né? Aquele crente, que quando ele faz alguma coisa errada, ele fala: Senhor, me perdoa, Senhor Deus, pelo que eu fiz. E não faz mais. Porque não adianta a pessoa pedir perdão para Deus e voltar a fazer as coisas erradas que estava fazendo. A pessoa fica insistindo no mesmo erro, né? Então, por exemplo, um crente falou mentira, né, para alguém e fala: oh, Senhor Deus, me perdoa porque eu falei uma mentira. Aí dali a pouco ele fala a mentira de novo, né? Isso aí, né, Deus não se agrada disso. Se aquele crente ele falou mentira uma vez, fala: Senhor Deus, me perdoa, eu falei mentira, eu não vigiei, mas aí ele não vai mentir mais. Aí Deus se agrada dele. Agora, aquele crente que pede perdão para Deus, mas volta a insistir no mesmo erro, esse crente Deus não se agrada. Esse crente Deus não está com ele. Então, essa palavra aqui do Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Essa palavra é para quem obedece a Deus. Não é para quem anda de qualquer jeito, aquele crente que anda de qualquer jeito, aquele crente que faz a vontade do mundo, né? Anda do jeito que o mundo anda, né? Não, essa palavra, a palavra de Deus, as promessas de Deus, é para quem obedece a Deus, né? Mas aí aquele crente anda de qualquer jeito, faz a vontade do diabo, mente, rouba, engana os outros, e depois ele ainda fala: mas Deus prometeu que ia me ajudar, me ajudou, né? As promessas de Deus não vai se cumprir na vida dele, porque ele não serve a Deus. As promessas de Deus, elas só se cumprem na vida daquela pessoa que serve a Deus. É só ler na Bíblia. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que as promessas de Deus só se cumprem na vida daquele crente, daquela pessoa que é fiel a Deus, né? Então esta é a palavra que Deus tem para nós hoje. Deus, ele está com a gente, se a gente servir a Ele. Então se você está sendo fiel a Deus, obedecendo a Deus, quando erra, pede perdão para Deus e não volta mais a insistir naquele erro, né? Então, se você anda na doutrina de Deus, então se você usa as roupas que Deus quer que você use, se você fala o que Deus quer que você fale, então se você ora, então se você não engana ninguém, né? Se você ora, né, para que Deus abençoe, né, as pessoas, né? Então se você não amaldiçoa ninguém, né? Se você obedece a Deus, né, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Confie em Deus. Confie em Deus, que essa luta que você está passando, você vai passar por essa luta e vai vencer, né? Muitas vezes Deus, ele não vai te livrar da luta, mas ele vai te dar vitória na luta. Deus não livrou Jesus da cruz, mas Deus deu vitória para Jesus ali na cruz, né? Porque Jesus, ele morreu, ele foi morto ali na cruz, ele foi ali colocado ali no sepulcro, né? Mas no terceiro dia Deus ressuscitou Jesus, né? Então, muitas vezes o crente, ele fica orando: ah, Senhor Deus, me livra dessa luta. Mas tem luta que Deus, ele vai permitir que a gente passe por ela, mas Deus, ele vai nos dar vitória. Então confie em Deus, né? Não se abale. Se você está obedecendo a Deus, não se abale, não fica com medo da luta, né? Continue na luta, continue na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, na obediência a Deus, frequentando a igreja, né? Indo para a igreja, ouvindo as pregações, louvando a Deus, e o Senhor Deus, ele vai te dar vitória.
E a maior vitória para o crente é a salvação, né? Que a palavra de Deus diz, né? Que se a gente for fiel, né, até o fim, né, até a nossa vida terminar aqui nessa terra, Deus ele vai nos dar a coroa da vida, né? Nós seremos salvos, né? Se a gente for fiel até a nossa vida terminar aqui nessa terra, Deus ele vai nos dar a salvação, né? A paz eterna, né? Então, esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, que o Senhor Deus continue falando